Ser livre é bom demais. Livre FM. Muito boa tarde, você ligado na Rádio Livre. Eu sou Estevam Gaia, está começando o programa Precisamos Conversar. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Rádio Livre Vespasiano no Facebook, Rádio Livre Vespasiano no YouTube. Você pode participar com a gente enviando seu comentário, a sua pergunta nessas redes sociais e também no WhatsApp da Rádio Livre, 99103-8709. Para você que está chegando agora e quer saber do que se trata o programa Precisamos Conversar, nesse programa nós vamos debater assuntos sérios, assuntos delicados, numa ótica diferente. Hoje eu estou recebendo aqui no programa as psicólogas Ana Carolina Morici e Rejane Santana, duas das minhas psicólogas favoritas. A Ana Carolina Morici, que é mestre em psicologia, tem livros publicados, lecionou por anos na PUC, na Faculdade de Ciências Médicas, apresenta trabalhos em congressos aí no Brasil e ao redor do mundo. E a Rejane Santana está aqui com a gente também é psicóloga clínica, né? Atuou aqui na criação do livro Criminalidade no Brasil, um projeto de pesquisa muito interessante que a Rejane atuou, tá aqui, Criminalidade no Brasil. E trabalhou em projetos muito difíceis também, o Fica Vivo do governo estadual, né, que é para dentro das comunidades tentar impedir que os nossos jovens fossem aliciados pela criminalidade, fazendo um trabalho de prevenção muito importante. E foi psicóloga também da Delegacia da Mulher, lidou com muita coisa difícil por lá também. E hoje nós vamos conversar aqui sobre diversos temas. O primeiro dele, os relacionamentos abusivos. E aí eu pergunto pra você, Ana, boa tarde. Deixa eu abrir seu microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso. Boa tarde, Estevam. Boa tarde. Ana, o relacionamento abusivo, quando a gente fala esse termo, nos vem à cabeça um relacionamento em que alguém é agredido, um relacionamento em que alguém é mantido em cárcere privado, a nossa cabeça meio que vai pro extremo. Mas relacionamento abusivo não é só isso, né? E essa percepção extrema, inclusive, nos atrapalha a perceber quando é que um relacionamento abusivo de fato está acontecendo. Quais são as formas sutis e muitas vezes imperceptíveis de abuso numa relação de um casal? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que tem um comportamento abusivo, que é o comportamento de abuso psicológico. E as pessoas que às vezes estão submetidas a esse abuso, elas não têm muita noção que estão sendo abusadas. O abusador normalmente usa frases como você não presta, você é um incompetente, você não sabe fazer nada. E a pessoa vai introjetando esse tipo de frase e como ela está num momento talvez de autoestima baixa, ela vai introjetando essas frases e se sentindo realmente um fracasso. E ela só toma consciência desse abuso quando às vezes acontece um abuso físico. Então esse é o abuso que a gente chama de psicológico. E quando às vezes essas mulheres, eu vou falar primeiramente de mulheres, mas isso não quer dizer que são somente as mulheres que são abusadas psicologicamente ou até mesmo fisicamente. Mas especificamente falando, mas isso serve para homem e para mulher, as pessoas abusadas só procuram ajuda, normalmente, a Regiane vai falar melhor do que eu nesse aspecto, quando elas sofrem um abuso físico, ou seja, são agredidas fisicamente. Aí elas procuram os direitos humanos ou a delegacia de mulheres, estou falando das mulheres especificamente, e aí que quando elas são atendidas e talvez fazem uma terapia de grupo, são atendidas em grupo, que elas veem que outras mulheres também são abusadas psicologicamente, que elas se dão conta que aquelas frases que baixavam demais a autoestima delas são classificadas dentro da categoria de abuso psicológico e elas nem têm consciência disso. Às vezes também elas vêm de famílias onde esse abuso, a família de origem, né? Quando ela vem da família do pai e da mãe, né? E às vezes dentro dessa família de origem também existia esse tipo de abuso. Então ela está acostumada a ser maltratada, digamos assim.
E ela só toma consciência que isso tem um nome que chama abuso psicológico quando ela entra em contato com pessoas que também sofrem esse mesmo tipo de abuso. E aí, normalmente nesses centros que acolhem, essas instituições que acolhem como Direitos Humanos, Delegacia das Mulheres, aí que elas percebem que estão sendo abusadas psicologicamente. Sim. E isso tá mais perto que a gente pensa, né, Regiane? Boa tarde. Às vezes a gente pensa que isso tá longe, mas não. Os exemplos são muito simples quando alguém é colocado para baixo, quando alguém tem a sua liberdade tolhida. O ciúme, por exemplo, seria uma forma de abuso psicológico? Boa tarde, Estevam. Boa tarde a todos. Então, existe, né, um certo romantismo, muitas vezes apresentado pela mídia, pelas músicas, pelas novelas, né, de que tem ciúme quem gosta, né? E, na verdade, as relações, elas precisam muito mais ser pautadas no respeito e na confiança do que no ciúme. Então, se eu confio, então, necessariamente eu não terei medo de perder, né? O ciúme, ele está muito relacionado à posse, né? Eu tenho ciúme daquilo que me pertence. Então, quando você está numa relação em que o outro, né, independente de ser um homem ou de ser uma mulher, em que o outro toma o parceiro como posse, muitas vezes esse tipo de abuso que a Ana está trazendo vai acontecer, né? Então, como assim você vai sair com essa roupa? Como assim você vai sair com amigos ou com amigas e eu não vou junto? Né? Como se o outro fosse ali propriedade do parceiro. E aí isso acaba que vai adoecendo as relações. O ciumento, como você disse, a música romantiza muito o ciúme. A música sertaneja, que é a mais difundida hoje no Brasil, principalmente. Como se o ciúme fosse cuidado, fosse carinho. E o ciumento, na desculpa de estar querendo proteger o outro, ele quer proteger a si mesmo, somente, né? Exatamente. Então, o que acontece? O encontro, né? O encontro, a gente muitas vezes tem uma expectativa de que a gente vai encontrar no parceiro a metade da laranja, a tampa da panela, né? E quando a gente cria essa expectativa, a gente está tratando o outro como se ele fosse uma extensão minha, né? Então, logo, você precisa fazer o que eu desejo, o que eu quero, né? É meio como se fosse um ideal narcísico aí. Então, eu projeto no outro aquilo que eu quero e esse outro acaba tendo que responder desse jeito que eu idealizei. Sendo que um relacionamento saudável, ele vai ser justamente um encontro de dois sujeitos que vieram de caminhos diferentes, de histórias diferentes, que se encontram para somar, né, para construir uma vida ali em parceria, cada um respeitando as diferenças do outro, e que um não tem o papel de completar o outro, né? Isso é uma tarefa muito complicada, né? O outro não está ali para te completar, mas está ali para compartilhar, para poder ser seu parceiro, para criar projetos juntos, né? Um para somar com o outro e não necessariamente completar o outro. E aí eu queria, para poder ilustrar de uma forma factível, para as pessoas entenderem isso no dia a dia. Como é que funciona o abuso no dia a dia? A gente está falando do ciúme, que pode ser uma forma, né? A própria pessoa não ter voz no relacionamento seria uma forma de abuso, certo? Com certeza, com certeza. Se o outro determina a relação, né, ele não tá permitindo que o outro se posicione ali como um sujeito ali nessa relação. Então, isso é uma forma de abuso. A gente pode falar que existe ciúme normal? Bom, é difícil falar que não haja ciúme, né? Eu acho que é melhor começar daí. O ciúme que aceitável é aquele ciúme em que um tem medo de perder o outro. E esse eu até considero um ciúme saudável, porque quando um tem medo de perder o outro, ele cuida mais da relação, né? Ele sabe que ele é parte integrante da relação, que ele é 50% da relação. Então ele tem que se posicionar de uma forma adequada para manter o relacionamento. Então esse seria o ciúme na dose adequada. Agora, tem o ciúme excessivo, que geram vários outros comportamentos, inclusive comportamentos de agressões. É muito profundo, né, essa discussão, porque o medo de perder, em alguns casos, associado a uma autoestima baixa de quem está nessa relação, que faz com que sejam feitos ataques ao outro para que o outro sinta que aquela relação é tudo que ele pode ter e não queira sair dali. É meio assim que funciona a mente de quem faz esse tipo de ataque psicológico, né? Muitas vezes
É comum um parceiro, inclusive, falar: se você me largar, você não vai conseguir nada melhor, você não vai conseguir se sustentar, você não vai conseguir cuidar das crianças, né? Existe muito isso de fazer com que o outro acredite que ele só é alguma coisa por estar ali naquela relação. Né? E aí, se a pessoa está mais fragilizada, com uma autoestima já afetada, ela acredita, e muitas vezes existe uma demora de buscar ajuda, de buscar tratamento, justamente por ela acreditar que tá ruim, mas é o melhor. E vamos dizer, essa pessoa ciumenta, né? Ela tem uma autoestima baixa e ela tem uma insegurança enorme. Tanto é que, apesar dela se colocar numa posição superior, que ela que, se sair da relação, vai fazer falta para o outro, na verdade, o contrário também é verdade. Sim. Né? Porque se a pessoa que está sendo motivo de ciúme sai da relação, ela se sente completamente perdida. Ela tem necessidade, ela tem dependência dessa outra pessoa da qual ela sente ciúme, e se ela sair da relação, esse ciumento vai ficar numa posição difícil, porque a autoestima dele realmente é muito baixa. O que leva alguém a cometer esse tipo de abuso psicológico numa relação? E também a gente entende como se uma relação fosse A cometendo abuso contra B. Mas pode existir também o abuso mútuo, né, em muitos casos. O que está se passando na cabeça de quem comete esse tipo de atitude no relacionamento? É o medo, é a baixa estima? Primeiramente, a gente tem que ver que se essas duas pessoas estão juntas, elas funcionam da mesma forma. Então, se um sente ciúme excessivo do outro e vice-versa, a gente pode entender que um está dependendo dessa relação doentia com o outro. Então, ambos estão nessa situação. E isso aí leva a abusos psicológicos mútuos. E, infelizmente, pode até partir por uma agressão física, né? Agressões verbais e agressões físicas, de ambas as partes. Porque a gente acha que só o homem agride a mulher, e isso não é verdade. A gente tem muitos casos que as mulheres agridem o homem fisicamente, e isso talvez não seja tão divulgado pela mídia, quanto quando o homem agride a mulher fisicamente. Ok. Vou pedir a vocês para falarem bem pertinho do microfone, pode até puxar aí se for o caso, para poder ajustar, para ficar melhor para a audiência ouvir. Após uma discussão do casal, aí, um abuso que aconteça na relação, quem comete o abuso também sofre? De que maneira sofre? Porque talvez a gente pense que o abusador é um perverso, inverterado, é alguém que tem prazer nessa situação. Mas há um sofrimento também para ele, né? Existe dois perfis. Existe esse que vai ser o perverso mesmo, que é de uma estrutura psicológica, que aí a direção do tratamento ela vai ser diferente. E existe as pessoas que usam o abuso, né, e que elas sofrem, se arrependem, e que elas muitas vezes usam essa forma de comunicação porque elas muitas vezes não conhecem outra, né? É um pouquinho do que a Ana falou. A forma como a gente se comporta, de uma certa forma, ela é aprendida, né? E se a gente for pensar como que se constitui as parcerias violentas, a gente está falando aí de uma situação muito complexa. A gente vai partir do pressuposto que existe multifatores que vai fazer com que uma pessoa tenha essa característica de ser uma pessoa mais violenta na relação. Então a gente aí passaria desde de questões biológicas, vai para o social, para o cultural, a parte legal, até chegar no psicológico, né? Então, assim, a gente tem aí, por exemplo, situações de pessoas que abusam, que elas aprenderam isso em casa, elas vivenciaram relações em casa de que essa forma de comunicar era que elas conheciam e elas vão repetindo isso nos relacionamentos. Isso se dá, às vezes, de forma sutil, né? Então, por exemplo, quando você vira para uma criança e fala assim: não entra aqui na cozinha porque cozinha não é lugar de menino, de uma certa forma, você já está mostrando para ele que esse tipo de comportamento não é muito legal para menino. Então você já vai criando aí uma série de estereótipos do que é ser homem, do que é ser mulher, e que vão sendo reproduzidos, né? Então, a discussão é muito complexa. Então, eu acho que a gente precisa de entender como que essa relação, esse comportamento foi aprendido e como que ele vai conseguir aprender a se comportar de uma outra forma. E muitas vezes ele vai sentir culpa, porque ele gostaria
de ter conseguido comportar de uma outra forma, mas ele não conhece outra forma que não seja ele ou ela, né? O abuso. É uma analogia parecida com o alcoólatra, que também gostaria de não ter o contato com a bebida e é vencido por isso, Exatamente. que é muito mais forte. Inclusive, é comum, nos casos de abuso, que a pessoa use o álcool, né? E aí, às vezes, ele chega em casa, tá bêbado, acaba agredindo a mulher, e aí o álcool serve como amuleto pra dizer, na verdade, eu tava tonta, eu tava bêbado, eu tinha feito uso da bebida, não era bem isso que eu queria. Então, isso serve até como uma desculpa pra ele mesmo e até pra própria parceira, pra poder falar, não era bem eu, foi por causa do álcool, né? E aí acaba se justificando desse formato. Quando o álcool, na verdade, é só um potencializador. Exatamente. Eu só queria voltar numa questão, Estevam, que ela abordou, de dois tipos de pessoas que são agressivas e abusadores físicos, por exemplo. Tem o perverso, né, que ela citou, e tem aquela pessoa que faz agressões ocasionais. Ela não é caracteristicamente um agressor. Ela pode estar numa relação onde... porque a relação é uma interação. Eu falo que é 50% de um, 50% de outro, variando em momentos 51%, 49%, e assim vai nessa dança dinâmica. Mas acontece de às vezes, vamos pegar o homem e a mulher para fazer um exemplo bem característico. Às vezes a relação está tão doentia, não são as pessoas que estão doentes, a relação que está doentia, e às vezes um irrita muito o outro. E nesse caso pode acontecer de um dos parceiros, ou a mulher ou o homem, perder o controle e partir para agressão física. E isso a gente não pode dizer que eles são abusadores e tem uma patologia instalada no psiquismo deles. É uma situação momentânea. Então, qualquer pessoa, numa determinada situação, pode realmente perder o controle sem ser um abusador patológico. Todo mundo está sujeito a esses 5 minutos de descontrole, Exatamente. né? Que é o que acarreta a boa maioria das tragédias aí. Se o abusado sofre, se o abusador também sofre, se o abuso não traz felicidade para ninguém, por que essas pessoas estão nessa relação? Por que elas se mantêm nessa relação, nesse ciclo vicioso que é essa relação? Pois há nesse tipo de relação uma enorme dependência psicológica. A pessoa acha que sozinha não daria conta de se manter emocionalmente. E às vezes ela fica nessa relação com esse medo e não arrisca a sair dessa relação, ou às vezes por um histórico familiar, onde ela acha que isso é uma coisa normal, que pode acontecer. Ela vem de uma família agressiva, onde as pessoas abusavam uma das outras psicologicamente, ou até mesmo fisicamente. Então ela tem isso gravado no histórico dela. E aí ela acha que isso é o normal de uma relação, porque o modelo de casamento que a gente segue, ou de relacionamento que a gente segue, é o modelo aprendido na infância, é o modelo dos nossos pais. E se ela vem de uma família onde o abuso era algo natural, entre aspas, ela acha que seria natural também que se repetisse isso dentro da sua relação afetiva de adulta. E esse abuso também, a relação abusiva, ela é intercalada com momentos de felicidade, né? Não necessariamente é um pé de guerra sem fim. É intercalada com momentos de arrependimento, em que pensam que tudo vai mudar e que acabam fazendo um programa juntos. E que acaba por depositar uma esperança nessa relação que vai servir de energia até chegar à próxima situação de abuso, né, Rejane? E muitas vezes, né, a gente está diante de um casal que se gosta de verdade, né, que até se ama de verdade, não necessariamente um agiota por falta de amor. A questão é que eles não sabem ou não conseguiram escutar ainda uma forma diferenciada de fazer com que a relação fique saudável, né? Fique saudável, que os dois possam estar com menos sintomas na relação. Porque se um lado está adoecido porque bate, o outro lado que apanha também está adoecido. Né? Então, assim, é complicado a gente pegar e tratar somente aqui a gente tem uma vítima, aqui a gente tem um agressor. Porque quando você faz isso, você fecha qualquer possibilidade de mudança de posição. Né? Então, quando eu atendi as mulheres lá no estágio que eu fiz na delegacia, a primeira coisa que quando elas chegavam no setor de psicologia que eu falava aqui você não é a vítima.
Sua parte legal tá lá no setor com os advogados, com o delegado, lá quem agrediu, quem abusou, vai ter que se responsabilizar por isso lá. Mas aqui eu estou falando como pessoa que precisa de escutar o que está acontecendo e sair desse lugar vitimizado, né? Porque quando eu coloco ela para pensar qual é a minha responsabilidade na construção dessa parceria, igual a Ana falou, uma parceria tem 50% de um, 50% do outro. Então, de alguma forma, chegou nesse lugar porque os dois concederam que fosse assim. Né? Então, a mudança começa por aí. Qual é a minha responsabilidade nessa desordem que eu me queixo? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí, quando a gente consegue fazer um trabalho com os dois lados, com quem abusa e com quem é abusado, muitas vezes eles conseguem se relacionar de uma forma mais saudável ou então decidir que aquela relação não é mais para eles e construir uma outra relação, mas rompendo com esse ciclo vicioso. Sim. De agredir ou de ser agredido. Porque se você não trata, corre o risco da mulher separar, arrumar outro parceiro e falar, que eu escutei isso várias vezes, nossa, parece que eu tenho o dedo podre. Todos os homens que eu escolho me batem. Uhum. Porque ela não conseguiu romper com esse ciclo de violência na vida dela. Eu tô até vendo aqui alguns exemplos práticos, ó, de situações que também caracterizam abuso e às vezes as pessoas não pensam dessa forma. Quando alguém é humilhado, quando o parceiro faz piada sobre ele na frente dos outros, né? Quando estão sempre discordando da opinião, né, um do outro, quando desconsideram as ideias, não acham importantes, quando as necessidades são jogadas para segundo plano, para escanteio, quando o parceiro consegue fazer com que o outro se sinta mal a respeito de si mesmo, quando um reclama e ouve que é muito sensível, muito exagerado, quando o comportamento é controlado, quando sente que precisa pedir permissão para sair sozinho, sozinha, os gastos financeiros são controlados pelo outro, né? Enfim, tudo isso são formas aqui de abuso, vocês me corrijam se estiver errado, mas também é uma questão histórica, né? Até algum tempo atrás havia um consenso sim que o homem exercia uma autoridade sobre a mulher num relacionamento, que é uma coisa que vem gradualmente caindo por terra, mas havia esse conceito sim. O homem exerce autoridade, então ele pode determinar como é que a mulher vai se vestir, como é que a mulher vai sair. E a própria tentativa das mulheres de romper essa barreira vai enfrentar uma resistência nessa sociedade machista, né? Desde os primórdios, né? Vamos começar lá pela história. Desde os primórdios, o homem foi aquele que conquistou, que saiu para as guerras, que matou, que foi em busca que foi dominar outros povos, né? E esse contexto de o homem ser a pessoa que está na frente desse tipo de ação, isso ficou arraigado no inconsciente coletivo dos homens. Depois, né, trazendo mais para cá da história, né, então isso criou um paternalismo na cabeça dos homens. E mais recentemente, né, o homem já vamos pegar o Brasil, né, na época da República, né, quando se instalou a República no Brasil, o comportamento masculino era que o homem decidia sobre a educação dos filhos, até mesmo da esposa. E ele se sentia no direito de até corrigir sua esposa como se ela fosse uma filha dele. Isso a gente pode encontrar nos livros de história. E ficou só em 1916 que teve um Código Civil onde foi instituído que isso, se o homem matasse a mulher, vamos pegar pelo adultério, né? Se matasse a mulher por causa de adultério, isso não era crime. Só a partir de 1916 que isso se tornou um crime passível de punição. Então, vem essa história aí, essa carga emocional para o homem, que ele tem que ser o que decide, o que provê o lar, o que tem autoridade máxima na família. Então, isso é histórico. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente encontra ainda esses comportamentos nos homens e nas famílias, né? Então, por isso o homem se coloca nesse lugar de uma autoridade maior. Só que isso está caindo por terra, né? Depois do
feminismo, quando a mulher entra no mercado de trabalho e ela tem uma independência financeira em relação ao homem, ela se coloca mais na relação. Então, o nível hierárquico da relação se mantém igual. A mulher quer ter os mesmos direitos, que tem, né, os mesmos direitos e os mesmos deveres que os homens. A situação do machismo, eu encaro da seguinte forma. O homem, ele é um escravo do machismo que foi colocado nele. Sim. De certo modo, ele chega a ser vítima. Pode parecer absurdo se tirar isso de contexto, mas a gente vai entender, vamos conversar. Por exemplo, o homem se sente na obrigação de ganhar mais do que a esposa. Ele tem que ser quem leva mais dinheiro para casa. Se você for pensar, não há essa necessidade. As contas da casa, o casal precisa trabalhar para que as finanças da casa funcionem. Agora, se um coloca 20%, o outro coloca 80%, ainda mais se for uma situação momentânea, não há problema. Mas muitos homens se sentem extremamente vulneráveis, para baixo, se sentem fracassados simplesmente porque suas esposas estão ganhando um salário maior que os deles. Isso é uma escravidão, é um comportamento machista que foi colocado nele que gerou uma escravidão desse comportamento, né? Eu digo que falar de masculinidade hoje é falar de uma pressão social muito intensa em cima dos homens, né? Porque além disso tudo que você falou, né, ele teoricamente cabe ao homem, né, ser provedor. E por mais que a gente vê alguma coisa disso mudando, mas isso ainda é muito forte, também cabe ao homem não ser sensível. Né? O homem não chora. A gente ouve isso desde que a gente é bem pequenininho. Né? Então o homem não chora, não cabe ao homem o direito de colocar pra fora o que ele tá sentindo. Né? E aí, se ele fizer isso, qual que é o xingamento que vem? Para com isso, seu mulherzinha. Né? Então é como se coubesse à mulher o papel de fragilidade, de ser dócil, né? Homem brinca na rua, menina brinca dentro de casa. Né? E a gente vai ouvindo e vai crescendo ouvindo essas coisas, isso vai se naturalizando. Só que pro homem, ele acaba tendo que assumir, além de ter que assumir uma carga muito forte, né, do que é a parte de prover, ainda não existe espaço para que ele coloque para fora o que ele sente. Né? Porque isso não é muito aceito. Não é aceito. Então é um trabalho complexo. Eu só queria acrescentar, né, Regiane, o sofrimento que é isso. Às vezes eu atendo casais em consultório e vejo como que essa carga é pesada para o homem, né? Quando, por exemplo, ele perde um emprego, a autoestima dele vai lá embaixo, porque ele acha que ele tem que ser o provedor, mesmo que a mulher trabalhe, tenha um salário bom, ele se sente muito inferior nesse momento à mulher. Ou até mesmo, se não é um caso de desemprego, é um caso que realmente ele ganha, o salário dele é mais baixo do que o da esposa, ele se sente extremamente desconfortável nessa relação e, mais ainda, como ele não consegue nem verbalizar isso, ele começa a agredir a esposa de formas indiretas. Então, ele nunca chega para ela e fala assim, olha, estou chateado porque você ganha mais do que eu. Não faz isso. Mas ele começa a implicar com os horários que ela está chegando, ele começa a implicar com o excesso de trabalho dela e gera um conflito bem camuflado na relação, e quando a gente vai trabalhando o casal, a gente chega a essa questão fundamental, que ainda é uma carga muito pesada para o homem, que ele tem que ganhar mais do que a mulher. E depois de tanto movimento feminista, de tanto movimento de libertação da mulher, isso tem que começar a ser pensado. O homem não tem essa obrigação e essa carga emocional de ser o provedor e ganhar mais. Isso daí tem que ser uma coisa muito pensada, e eu sei que não é fácil. Mudar um comportamento secular é muito difícil. E aí ele começa, como você disse, a desencadear de outras maneiras, a implicar com a esposa, a criticar a esposa, ou seja, esse machismo enraizado nele se torna motor, estopim para atitudes abusivas. É um ciclo, né? E aí ele vai recorrer ao que ele aprendeu, né? Como que o homem toma o poder? Através da agressividade, da violência. Então ele precisa de tomar o poder de novo, porque é o que tá para ele, né? O homem precisa do poder. Então, como ele não tá conseguindo pela parte de ser o provedor, ele vai buscar isso de alguma forma. Eu atendi um caso uma vez que o casal vivia super bem até o dia que a mulher foi promovida, eles trabalhavam na mesma empresa e ela passou a ser chefe do marido. E aí é aí que ocorreu a primeira agressão.
Né? E aí, quando Agressão física? Física. Mas ela não... Claro que a pessoa... Isso não é muito claro na relação, né? Então, quando ela vai para um processo de terapia, que você vai investigando, ela chega, agora eu tô entendendo. A primeira vez que ele me agrediu foi lá, X meses depois que eu virei chefe dele. Que aquilo ficou perturbando ele mesmo, até com a panela de pressão, até ele chegar a essa Então, a atitude. forma dele de retomar o poder foi pelo viés da agressividade, que era o comportamento que ele tinha aprendido. Como é que a gente vai resolver isso, Ana? Essa situação? Pois é uma situação delicadíssima de se tratar no consultório, porque quando a gente chega nessa questão explicita isso do casal, o homem nega veementemente. Ele fala que não é isso, que ele não se importa da esposa ganhar mais do que ele, e é muito complexo para a gente trabalhar isso. Mas, no fundo, a questão a ser trabalhada é exatamente essa. Ele não se sentir superior hierarquicamente a ela, dele não ser o provedor e dele não deter o poder, porque a gente sabe que quem tem o dinheiro, infelizmente, tem o poder. É a nossa sociedade. E se ele encontra um espaço, né, onde ele pode falar disso que incomoda, né, a gente costuma dizer na psicologia que a gente precisa transformar o ato em palavras. Né? Então, se ele consegue um espaço onde ele pode dizer, né, olha, eu tô sofrendo com isso, esse lugar não tá legal para mim, né, nesse formato tá muito ruim, isso me traz insegurança, né? Se ele tem um espaço onde ele pode dizer disso, muito provavelmente ele não vai precisar da agressão para solucionar o problema. Só porque conseguiu colocar para fora. Né? Então, se a gente consegue transformar a relação desse casal que tá aí adoecido, né, tirar dos xingamentos e das agressões e conseguir fazer com que esses atos se transformem em palavras, em conversa, em outras formas mais saudáveis de negociação, provavelmente as coisas vão fluir melhor. E será que tem alguma forma do parceiro ajudar também, já que pro outro, porque pro outro é ainda mais difícil, porque ele não tá enxergando nem qual é o problema. Você não muda um problema que você nem viu. Será que tem alguma forma disso acontecer? Mas é uma situação muito complicada, né? Geralmente a Ana talvez até vai dizer disso. Quando um só vai para o processo terapêutico, o risco, inclusive, de separação ainda aumenta, né? Porque um sai daquela posição, o outro não consegue sair e acaba que o parceiro tratado não consegue continuar na relação. O ideal é tentar mostrar que, olha, não tá bacana, a gente não tá feliz, essa relação não tá legal, vamos buscar ajuda, eu também estou precisando de ajuda. Então, acho que quando você consegue colocar que o problema, igual ela disse, não é das pessoas, é da relação que eles conseguiram construir, talvez fique um pouquinho mais fácil pro casal conseguir buscar ajuda. Esse é um tema muito profundo e a gente vai continuar isso no nosso próximo tema, que nós vamos falar sobre crimes passionais, que é quando essa situação de abuso é levada a um extremo, né? Muitas mulheres se sentem atraídas por um perfil de homem que é agressor. Ele precisa ser tratado. E muitas vezes a gente não consegue pensar no agressor como alguém que é alvo de um tratamento. Ele também sofre, né? E as esposas, às vezes, não saem dessa relação porque dizem assim, eu escutei essa frase em consultório, mas quando ele está bem, a nossa relação é tão boa, a nossa relação é perfeita. Então, eu tenho muita esperança que um dia ele pare de me agredir. Aí ele vai ficar lá, vai cumprir o que legalmente ele precisa cumprir, depois ele volta. Sem o tratamento, ele volta do mesmo jeito.